Olá, boa semana a todos vocês. Queria agradecer toda a participação que vocês têm tido aqui nesse nosso canal. Semana passada foi uma semana maravilhosa, tivemos assim uma chuva de inscrições, quase 10 mil pessoas inscritas ao longo dos últimos 7 dias aí. Muita gente comentando, compartilhando, já temos quase 75 mil pessoas, devemos bater hoje. Então já vamos estar batendo os 100 mil inscritos aqui no YouTube, o Instagram subindo bastante, o Facebook subindo bastante. Semana passada muita gente me ligando, pedindo para fazer, vários outros canais pedindo para fazer um bate-papo, e eu entrei em contato, vou fazer vários bate-papos. Tive um bate-papo super legal com a TV 247 na semana passada. Fiquei sabendo que tiveram vários canais também que fizeram críticas enfesadas, segundo as pessoas me disseram, críticas até meio bobas, meio toscas, assim, etc. Mas tudo isso é normal, e eu agradeço a vocês dois, os que elogiaram e aos que criticaram por estarem promovendo o site. E vamos com tudo, vamos chegar ao nosso objetivo, que é poder levar essa mensagem ao maior número de pessoas. E diferente de outras pessoas, de alguns canais, etc., a ideia aqui não é eu conseguir controlar o maior número de pessoas, não é eu conseguir arrebatar a maior comunidade possível para poder fazer com que muita gente siga aquilo que eu acredito. É o contrário, quem não entendeu ainda. O que eu quero aqui é libertar vocês de vários mitos, de vários conceitos que são passados de uma forma propositalmente leviana para manipular as pessoas. E aí, quando você se liberta, você segue o que você quiser, né? Ontem eu assisti aquele filme do Mujica, né? A Noite de 12 Anos, que é um filme maravilhoso. Indico a todos vocês. Ele está no Netflix já, e parece que no Rio de Janeiro, em alguns lugares ainda está no cinema, mas ele está também no Netflix. E depois assisti uma entrevista com o José Mujica, e é isso mesmo, é um cara que ele ouve o cara de direita, ouve o cara de esquerda, etc. Ele é um cara de esquerda que tem esse pensamento, que tem uma vida muito militante, mas a ideia dele é muito essa, é libertar as pessoas desse consumismo cruel, dessa escravidão que as pessoas têm de viver sujeitas a essa armadilha que é criada para elas pelo capital financeiro, né? E a ideia hoje é falar um pouquinho, pegando como gancho o tema que foi um tema da semana passada. Tá difícil acompanhar todos os temas assim no dia seguinte, porque haja notícia, né? E haja pedido de vocês para comentar sobre vídeos, né? E tem muita coisa que eu não sei, eu tenho que estudar e etc. E aí mesmo as que eu sei não tá dando tempo. Mas sobre o Brasil ter deixado o Pacto Migratório, né? Na verdade, o nome oficial é o Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular. Não sei se é nessa ordem, segura, ordenada e regular, ou segura, regular e ordenada, sei lá. Que é um pacto, na verdade são boas práticas que vários países assinam. Ele não é vinculante, ou seja, você não é obrigado a manter aquilo, não é uma lei, mas é uma forma que os países tinham encontrado de conversar e encontrar boas práticas, dado que migração implica necessariamente em fluxo entre os países, então a melhor coisa seria os países estarem coordenados. E o Brasil foi lá com esse discurso, né? Que é um discurso que nasce naquele movimento anti-imigração, né? Ou seja, é um movimento que a gente viu bastante na Europa, né? Dos países estarem muito avessos a esse movimento migratório que está acontecendo no mundo, poucas vezes no mundo, na história, talvez em número de pessoas, né? Porque tem um relativo também, né? Mas em número de pessoas, ele é certamente o maior movimento migratório que a gente já teve até hoje, e isso realmente impacta a realidade de vários países, e é um tema que tem que ser discutido, sim, e tem que ser discutido de uma forma muito até firme, né, para que decisões sejam tomadas numa questão que é super delicada, né? Mas a gente resolveu sair muito para mostrar essa nossa postura. Não, nós somos contra isso. Na verdade é o seguinte, estamos juntos com os Estados Unidos. O resumo da ópera é mais ou menos esse, né? Mas o que eu queria trazer era outra coisa, que isso mostra como essa história de livre mercado tão apregoada aí
pelos neoliberais, né? É só uma historinha que fazem você acreditar, mas que tem, na verdade, o objetivo diametralmente oposto àquilo que ele se propõe a ter, né? E quando te contam a história, não, nós somos a favor do livre mercado, nós somos a favor da livre competição, nós somos a favor dessas políticas neoliberais, etc. E você cai nessa história achando que realmente isso é o que vai trazer a competição, vai ser justo, meritocracia e todas essas palavras de ordem, mas na verdade o que se busca é o oposto, que é manter a condição desigual de competição que existe, né, hoje em dia, e fazer com que as pessoas que estão injustamente no topo, porque são medíocres, mas estão no topo porque foram filhos de alguém que estava no topo, ou entraram em algum esquema e por isso estão no topo, possam se manter ali. E nada mais inteligente do que criar toda uma historinha de uma livre competição que, em primeiro lugar, dá a eles o status de, mérito, né? Se existe livre competição, se nós lutamos pela livre competição e nós somos os que estamos aqui em cima, só pode ser porque somos mais inteligentes ou mais capazes, e vocês mais burros e mais incapazes. Então isso ratifica, na verdade, ratifica a posição deles lá em cima, e ao mesmo tempo as pessoas acreditam nessa história e ficam brigando, defendendo os seus carrascos aí de estimação, né? Eu brinco que é o MBCE, né? Movimento Brasileiro pelos Carrascos de Estimação, né? E a verdade é a seguinte, gente, em 1700 e alguma coisa, o Adam Smith já falava sobre esse tema. Na Inglaterra, você tinha a Inglaterra dividida em parishes. Parishes, se você for pegar a tradução literal, vai ser paróquias, né? Mas a verdade é que eram territórios que tinham uma grande independência política e econômica, e esses territórios, alguns deles tinham uma condição econômica muito mais favorável e uma rede de proteção aos pobres muito mais favorável do que os outros, né? E aí o que naturalmente acontecia? As pessoas que eram mais pobres e moravam num parish que não dava as condições para ela pegava e migrava para o outro parish, né? E aí o governo, os parishes começaram a reclamar, falaram, pô, mas vem cá, a gente está aqui numa situação boa, tá vindo um monte de gente de lugar pobre para cá, tá atrapalhando. Isso te soa moderno, familiar, né? E não queremos, vamos fechar nossa paróquia aqui para a imigração das outras, porque isso é injusto. Aí o Adam Smith, 100 e poucos anos depois, falou assim, mas vem cá, pô, a gente está falando aqui que é a favor do livre mercado, né? Do livre comércio. Então, o que acontece é o seguinte, o mercado está funcionando. Nos lugares onde as pessoas estão mais pobres e as condições estão ruins, essas pessoas estão migrando para os lugares onde as condições estão melhores. E aí o que vai acontecer? Isso vai fazer com que nesse lugar onde as condições sejam melhores, essa riqueza que ficou concentrada ali seja naturalmente distribuída, vai faltar pessoas nesses lugares que as pessoas estão sendo mal pagas, essas pessoas vão começar a ganhar mais e tudo isso vai se reequilibrar. A tal mão invisível do mercado funcionando que ele acreditava, né? É o cara que cria, né, a historinha de Niná, ele tem que acreditar na historinha de Niná dele, porque, e eu tô falando assim, é injusto. Adam Smith é um gênio, A Riqueza das Nações, está na minha cabeceira, um livro fantástico, mas hoje é meio que uma história de Niná, é um trabalho absolutamente fenomenal, que serve de base para muita coisa que a gente discute, e a teoria dele é belíssima, é isso mesmo, é o mercado funcionando. Só que aí quando o mercado funcionava, o que as pessoas falavam? Não quero que o mercado funcione, porque o mercado está me atrapalhando. E eu só quero que o mercado funcione quando ele me ajude. Quando ele me atrapalha, eu não quero. Então, o que a gente chama de neoliberalismo hoje, de livre competição e etc., é algo que nem de perto se parece com o que deveria ser, né, um livre mercado. Você olha os exemplos que a gente tem, a crise de 2008. O que aconteceu com a crise de 2008? Quando vários bancos nos Estados Unidos quebraram, veio o governo americano, foi lá e ajudou esses grandes bancos às custas do dinheiro do contribuinte americano. Ou seja, os bancos não quebraram, e teoricamente pela tal seleção natural, né, pela tal mão invisível do mercado, etc. Esses mais incompetentes deveriam quebrar, os mais competentes deveriam vir, etc., ficar, e o mercado se ajustaria. Não se ajustou, né, porque o governo foi lá e interferiu para não deixar eles quebrarem. No Brasil, década de 90, o ProER, o governo foi lá e ajudou os bancos com o ProER.
E aí depois teve aquela história toda, não, aí depois colocou na Constituição que não poderia-se mais usar dinheiro público para ajudar o sistema financeiro. Mentira, já estava na Constituição antes. Por isso que o PROER, ele entra alterando ali a lei constitucional que existia para permitir que isso fosse feito durante um tempo, para ajudar. O Refis no Brasil, aquele programa que existe para pegar aquelas dívidas bilionárias que existem, normalmente, obviamente, das pessoas mais ricas, né? Pobre não tem dívida bilionária, e conseguir fazer uma super renegociação. Mesma coisa. Os incompetentes deveriam estar pagando pela sua incompetência, ou por estarem no lugar errado, na hora errada, porque o livre mercado é isso, não tem emoção na história. Ah, mas eu fiz tudo certinho. O livre mercado não perdoa. O livre mercado, ele faz uma coisa que é até uma das grandes críticas, que é o seguinte: ele considera o trabalho como um ativo, ou seja, você é o João, a sua mão de obra ela é segregada do João, e a sua mão de obra é um ativo que também deve ser trazida para as melhores condições através do livre mercado. Então isso significa o seguinte, que se o mercado tiver que jogar essa mão de obra para Conchinchina, não interessa se o João tem uma família em algum lugar, se tem laços sociais, etc. O João tem que ir para Conchinchina para o mercado funcionar, né? Para a mão de obra dele passar a ter o preço que deveria ter. Por isso até que alguns autores falam que a mão de obra é um ativo fictício, né? E ao segregar esse lado social do homem de algo que é intrinsecamente inerente ao homem, que é a mão de obra, homem e mão de obra são a mesma coisa, mas quando você separa, você cria problemas sociais monstruosos. Mas o mais engraçado é que você cria esse problema, e aí quando a mão de obra vai para Conchinchina, você falou, opa, na Conchinchina não pode entrar. Não pode entrar porque aí vai atrapalhar, né? Então, o que acontece? O livre mercado é o seguinte, tem algumas pessoas, pouquíssimas delas, né, a grande minoria, que detêm os meios de produção, detêm a educação de qualidade, detêm o dinheiro, detêm a mídia, detêm tudo. Aí ela chega e fala assim, ó, vamos fazer livre competição. Cada um compete com as suas armas, que isso é o justo, e quem tem mais é porque tem mérito mesmo. E vamos quebrar todas as regras que vão proteger esses que estão aí embaixo. Aí tem uma galera que até acredita lá de baixo, né? E aí quando acontece alguma coisa que esse tal mercado acaba pegando no tranco e vai fazer o negócio funcionar, eles falam, opa, aí para, aí não pode, aí eu vou proteger, aí eu vou fechar a barreira, aí eu vou construir um muro, aí eu vou colocar uma nova lei que não permite isso, ou seja, o negócio é 100% feito para fazer a competição ser desigual e ser covarde. Então é para isso que é feito tal livre mercado, ou seja, vamos brincar de livre mercado com condições absolutamente desiguais. Mas nas poucas vezes em que esse livre mercado vê as pessoas vindo para a condição de competição, elas vêm com uma lei e interrompem. E é por isso que me parece que, e os países do mundo que mais deram certo em termos sociais fizeram isso, que o Estado deve sim interferir, fazendo com que essas condições sejam mais justas possível e que esses laços sociais sejam mantidos e não existe esse corte entre o que é a mão de obra e o que é a pessoa, né? Porque são a mesma coisa. Isso que a gente tem hoje em dia de acreditar no livre mercado para simplesmente manter a posição de pessoas que vivem de um não livre mercado, isso é de uma crueldade enorme, né? Então, o vídeo é mais sobre isso, mostrar como um pequeno tema que vamos sair desse pacto migratório, etc., enseja tantas lições, assim, tantas discussões saudáveis, né? Que mostram que um discurso pretensiosamente liberal, assim, né? E que pretende mostrar um senso de justiça, de meritocracia, etc., é exatamente um discurso que fere as bases do pensamento neoliberal, que são as bases do livre mercado, e as pessoas já reclamavam disso, né? Os grandes mestres como Adam Smith, mestres para os neoliberais, você tem que dizer que ele é um mestre, porque ele é o pai dessa historinha toda que você acredita. Mas ele já reclamava disso no século XVIII ali, né? Falava, pô, mas vem cá, vocês estão falando uma coisa, a gente faz outra.
assim não vai dar certo a história. E a gente continua fazendo a mesma coisa e defendendo os carrascos de estimação que fazem a gente continuar na posição onde a gente está. Bem, muito obrigado pela presença aí no vídeo de hoje. Vamos bater 100 mil logo, gente, porque a gente tem que ir para casa do 1 milhão. E eu preciso de vocês, muita gente comentando assim, vamos divulgar, galera, vamos divulgar. E aí um monte de gente dando resposta embaixo, eu já estou divulgando, eu falo no meu grupo da escola, eu falo no meu grupo da família e etc. Então eu preciso de vocês para que a gente junto consiga formar essa egrégora que é capaz de levar a mudança que não só o país, mas que o mundo precisa. Se você puder curtir esse vídeo, ajuda pra caramba, porque toda curtida faz o vídeo entrar na fila lá nos primeiros lugares para outras pessoas verem, e muitas pessoas estão sendo convidadas para ver esses vídeos. Compartilhar e assinar o canal, porque quando você assina o canal, você é avisado toda vez que tem um vídeo novo. Um abraço e até o próximo vídeo.